consultou Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Marcos, teve conhecimento do Evangelho de Mateus, e aqui nós temos, ele pode ter tido conhecimento do Evangelho, da narrativa que Mateus preservou, através do quarto documento, que é chamado de fonte Q. Por isso, teoria das duas fontes. A primeira fonte, Marcos. A outra fonte, o documento Q, ou documento dos discursos, que na verdade é um nome que foi dado, mas é um nome incorreto, porque dentro desse conteúdo que é 25% de Mateus e 23% de Lucas, não há só discursos, há narrativas também. Então o documento Q, na realidade, ele é importante para Lucas, que não é testemunho ocular. O documento Q tem conteúdo que é referente a 25% de Mateus, mas Mateus não precisa do documento Q. Ele pode ter tido conhecimento desse documento, que circulou também como documento de Marcos, tá? Por terras diferentes da de Marcos. Pedro não teve contato, Marcos não teve contato com esse documento, tá? Pedro, aquilo que ele narrou para Marcos é aquilo que Pedro entendeu relevante. Nós vamos ver no comentário do Evangelho de Pedro, que Pedro, conforme a tradição, sempre lembrando isso, não é a Bíblia que diz isso, mas é a tradição, Pedro se voltou para uma determinada parcela do cristianismo, e esses irmãos para quem ele estava pregando o Evangelho e ensinando, o apóstolo entendeu que este Evangelho, essas narrativas, eram aquilo que mais interessava, aquilo que era mais importante para eles. Ele colocou a sua narrativa de forma que viesse auxiliar aquela comunidade, atendendo aquele público, com aquelas necessidades. Por isso, este Evangelho com estas nuances, tá? Com esta, dando relevância a esses aspectos, com essas características. Então o que acontece? Dentro do Evangelho de Marcos, tá? Narrativa de Pedro, há conteúdos que não são encontrados aqui na tradição, no documento Q, que alimentou o documento de Lucas, e que foi conhecido por Mateus também, tá? Que está preservado dentro desses dois. Então há diferença entre esse documento e esse documento. Havia um objetivo aqui, há um outro objetivo aqui, atender uma outra comunidade de cristãos. Lucas toma conhecimento dos documentos. Lucas toma conhecimento do documento de Marcos, Lucas toma conhecimento do documento que Mateus comprovou, preservou na sua narrativa, e Lucas constrói a sua narrativa a partir do conhecimento deste documento, tá certo? Documento Q, e conteúdo exclusivo que provavelmente Lucas colheu com outros apóstolos, outras testemunhas oculares que davam outras ênfases, que dava ênfase a outros aspectos, diferentemente de Mateus e diferentemente de Marcos, tá certo? Então os 35% exclusivo de Lucas é uma questão de conhecimento de outras fontes, conhecimento de outras testemunhas oculares. Você tem que se lembrar que eram 12 apóstolos. Um traiu a Cristo, depois foi substituído por Matias, e no passar, no correr da história, surge o 13º apóstolo, o apóstolo Paulo, que, como ele mesmo diz, recebeu seu evangelho diretamente de Cristo. Então ele não andou com Cristo na época antes da sua morte e ressurreição, mas ele teve um contato, um encontro pessoal direto com Cristo. E ele afirma que recebe seu evangelho de Cristo. E a tradição diz que Lucas, não só a tradição, o evangelho, as cartas, Paulo afirma isso nas cartas, em algumas dedicatórias ele menciona Lucas. Lucas teve contato direto com Paulo. Então a autoridade do seu evangelho vem do apóstolo Paulo. Cada evangelho está vinculado a uma testemunha ocular. Então Mateus é a própria testemunha ocular, que dá autoridade ao seu evangelho. João é uma testemunha ocular, também o seu nome dá peso ao seu evangelho. Marcos, pela tradição, está ligado a Pedro. Pedro é a testemunha ocular, que autentica assim a sua narrativa, o seu evangelho. E Lucas, a tradição, o liga a Paulo. Paulo não foi uma testemunha ocular na época em que Jesus estava aqui antes da morte e ressurreição, mas Paulo afirma ter recebido o seu evangelho diretamente de Cristo. E Lucas pode ter, com certeza, deve ter tido contato com outras testemunhas oculares que circulavam na época, tá ok? E aí vemos aqui conteúdo exclusivo de Lucas e conteúdo compartilhado entre Lucas e Marcos. Lucas tomou conhecimento, preservou 41% tal qual Marcos coloca, além dos 41% compartilhado na tradição tripla, há 1% do evangelho de Lucas que está preservando 3% do evangelho de Marcos, exclusivamente entre eles, tá ok? Então vemos aí
a teoria das duas fontes, que é atualmente a teoria mais aceita, e ela está demonstrada aqui nesse outro quadro. Esse outro quadro mostra o Evangelho de Marcos como o Evangelho primitivo, tá? E o Evangelho de Marcos alimenta com a sua narrativa Mateus, sempre lembrando, Mateus é uma testemunha ocular. Mateus não precisa do Evangelho de Marcos para construir a sua narrativa, mas essa teoria propõe, Marcos foi o primeiro, começa a circular entre as terras, Mateus toma conhecimento do texto de Marcos, se comporta com relação a esse documento de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja o comportamento adequado diante de uma fonte que preserva um conteúdo sagrado da tradição. Ele preserva as narrativas de Marcos. 96% do Evangelho de Marcos está em Mateus, preservado em Mateus, que corresponde a 45%, como vimos, né, das narrativas de Mateus. E o que acontece? Além de preservar Marcos dentro do seu evangelho, ele acrescenta, porque ele é um testemunho ocular. Então ele acrescenta conteúdo exclusivo seu, e a outra parte do conteúdo que está presente no seu evangelho, que não está em Marcos, é compartilhado por Lucas. No caso de Mateus, lembrando, Mateus é testemunho ocular. Ele não precisa do documento Q para compor essa narrativa, os 25% que está nele, que é compartilhado com Lucas. Mas ele conhece o documento, entende que seja verídico e preserva no seu evangelho. Então o que acontece? Marcos alimenta Mateus, né, nesse sentido, é preservado por Mateus, vamos colocar assim, e o seu texto alimenta o evangelho de Lucas. E Lucas mesmo diz no seu evangelho que preservou essas narrativas. Agora, só uma menção, essa questão de haver a preservação, a consulta de uma fonte existente para a construção do evangelho, não tira de Lucas seu caráter revelacional. Não exclui de Lucas seu caráter revelacional. Por quê? Porque Lucas precisava da inspiração do Espírito Santo para entender que estas fontes eram verídicas. O documento Q, o documento de Marcos, o documento de Mateus. Não necessariamente podemos dizer que Lucas teve contato direto com Mateus, ou teve contato direto com Marcos, mas podemos dizer que a sua narrativa está de acordo e preserva esses textos, e foi aceita pela igreja e serviu de base para o crescimento da comunidade ao qual estava trabalhando, e veio a se constituir parte do cânon. Então tudo isso é um direcionamento do Espírito Santo, tanto na forma como tratou a sua pesquisa, quanto na forma como construiu sua narrativa e depois a aceitação dentro da igreja. Tá certo? Tudo isso está direcionado pela poderosa mão do Espírito Santo. Marcos está alimentando Mateus, na verdade está sendo preservado por Mateus, e está alimentando Lucas. Aí do outro lado, né, teoria das duas fontes, temos esta fonte e temos a outra fonte chamada documento dos discursos, né? No caso deram o nome Q de fonte, né, da língua alemã. E aí temos a fonte alimentando Lucas, tá? Alimentando Lucas, e o trecho de Lucas que está preservando as narrativas do documento da fonte, é compartilhado com Mateus, Então essa parte compartilhada entre Mateus e Lucas é uma parte que não consta em Marcos. A parte exclusiva de Mateus, a parte exclusiva de Lucas e a parte compartilhada entre eles. Essa parte que é compartilhada entre eles não pode ser encontrada em Marcos, porque, conforme a teoria das duas fontes diz, essa parte advém de uma outra fonte, que alimenta Lucas na construção dessa parte que é compartilhada com Mateus, tá certo? Parte exclusiva de Lucas, contribuição de outras testemunhas oculares, Paulo, por exemplo. Né? Essa fonte preservada para Lucas era uma fonte de pesquisa, para Mateus apenas uma fonte de comprovação, porque Mateus era testemunho ocular e podia, através da sua autoridade, validar o conteúdo que recebeu desse documento fonte, tá certo? Então aqui está apresentada a teoria das duas fontes, aqui uma outra imagem ilustrativa que demonstra melhor a forma como se apresenta a hipótese, a teoria das duas fontes. Marcos em Mateus, 96% de Marcos, que é conhecido por Mateus, é preservado por ele o seu evangelho nesta quantidade aqui, nessa proporção, tá certo? E aí temos o conteúdo que é partilhado entre Mateus e Lucas, essa faixa azul,
nessa proporção para Mateus e nessa proporção para Lucas. E vemos a parte exclusiva de Mateus aqui. É o documento fonte, que está aqui sendo também preservado por Mateus, e está alimentando Lucas na sua pesquisa, tá certo? Para Lucas ele está numa proporção muito maior do que para Mateus, tá certo? E Lucas com seu conteúdo exclusivo. Com isso temos a teoria das duas fontes, que tem sido a teoria mais aceita, tem explicado de forma mais plausível a forma de composição dos evangelhos. Então, com essa informação, fechamos aqui com um plano mais amplo, tá? Um plano mais geral, que apresenta agora uma visão geral acerca da composição dos evangelhos. Então, os evangelhos, para a constituição deles, do seu texto exclusivo, temos que nos recordar, não podemos nunca nos esquecer de que a primeira base textual para os evangelhos foi o Antigo Testamento. Por isso, é assim, de uma condição muito ridícula qualquer estudioso que se volta contra o Antigo Testamento. Qualquer estudioso que busca excluir o Antigo Testamento, ou que usa designações para o Antigo Testamento no sentido de dizer que ele foi anulado. Algo anulado era algo ilegal, de um ato ilegal. Então, se algo era de um ato ilegal, não pode surtir efeitos, ele é anulado. E todos os efeitos produzidos são cancelados. Agora, se algo foi real, foi legal, foi autorizado e depois é passível de sofrer alguma modificação, ele não foi anulado. Ele pode ter se tornado obsoleto. Então, o que é uma coisa obsoleta? Não surte mais os efeitos necessários. Então, o que acontece? O Antigo Testamento teve o seu tempo. Ele inclusive foi o documento do verídico, tal qual continua sendo. Documento verídico, real, autorizado por Deus. Agora surge uma nova aliança. E a nova aliança em Cristo Jesus cumpre todas as expectativas da antiga aliança, as promessas realizadas na antiga aliança, concretiza tudo isso e passa então a vigorar enquanto nova aliança, enquanto um novo pacto entre Deus e o povo, entre Deus e os seus escolhidos. Na verdade, um testamento, como nós mencionamos, já explicamos acerca do documento testamento e demonstramos que é o termo mais perfeito, é o termo mais adequado para demonstrar o valor do Novo Testamento para nós. Tal qual um proprietário passa um testamento para o seu filho, com as suas vontades, com a transferência dos seus bens para as mãos de seu filho, que tem diante disso a opção de aceitar ou rejeitar, mas nunca modificar. Assim é o nosso testamento, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra sagrada de Deus que vem para nós, não pode ser alterada, não pode ser modificada, tem que ser ou aceita ou rejeitada. Então temos aqui o Antigo Testamento como fonte primordial para toda a narrativa bíblica. E é sobre esta base textual que a igreja vive seus primeiros dias. Quando Cristo é assunto aos céus, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, ele diz para permanecerem em Jerusalém, e eles permanecendo em Jerusalém são revestidos do poder, eles vão agora cumprir a grande comissão, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas como pregar? Como anunciar? E uma vez que se anuncia, como fundamentar essa palavra que está sendo anunciada? Jesus Cristo morreu e ressuscitou como cumprimento das profecias. Que profecia? Qual palavra? Quem disse? Quem enviou ele? Quem deu autoridade a ele? Então o que acontece? Para responder essas perguntas e outras, é que os apóstolos recorriam sempre ao Antigo Testamento. Então o Pentateuco era um livro presente dentre as igrejas que nasciam primeiramente de uma sinagoga. Leia as cartas de Paulo, você vai ver que primeiro ele pregava numa sinagoga, causava ali algum alvoroço ao fazer a afirmação de que Cristo era o Messias, prometido aonde? Prometido em Isaías, prometido no Pentateuco, prometido nos Salmos. Vê-se, a pregação inicial da igreja depende do Antigo Testamento. Então, a partir de um tumulto que surge, alguns pró, alguns contra, os pró geralmente são expulsos pelos que são contra. Com essa expulsão desses pró-evangelho, pró-messianato de Cristo, surge a base
da igreja, o fundamento daquela igreja, que tem conhecimento dos textos sagrados e que vão servir, num primeiro momento, de professores, de ensinadores, vão servir de primeiros líderes da igreja, auxiliando os gentios que vão ser trazidos para dentro da igreja, mas a partir de uma cultura pagã, sem conhecimento de quem é Jeová, sem conhecimento de quem é Moisés, dos textos sagrados, da lei, dos salmos, sem conhecimento de nada. Vão vir como crianças. E aí vamos ter aí dentro da igreja uma base que já tem um primeiro conhecimento do Antigo Testamento, nem que seja um conhecimento básico, mas tem um conhecimento de Antigo Testamento. Paulo prega sobre Moisés e alguns sabem quem é Moisés, o que Moisés fez, qual a importância dele, o que isso importa para a igreja nos dias de hoje, as interpretações que são feitas depois, as analogias, né, as metáforas, as interpretações alegóricas que são feitas, tudo com base, num primeiro momento, base de Antigo Testamento. Depois, com o surgimento dos textos, vamos ter aí Antigo e Novo Testamento agora, auxiliando na pregação e na fundamentação do ensino. Então temos aí Antigo Testamento, não inteiro, mas porções, né, pequenos escritos. Então alguns conjuntos de livros do Antigo Testamento. Pentateuco e Salmos era o que era mais difundido. Pentateuco, Salmos e alguns profetas, tá certo? Então temos Antigo Testamento, pequenos escritos do Antigo Testamento, vão ser base, vão ser fundamentação para os apóstolos. Então temos Marcos como o primeiro relato a ser escrito, tá, para evangelhos. Marcos Emanuense de Pedro, então as narrativas de Pedro estão preservadas aqui, e as narrativas de Pedro são fundamentadas no Antigo Testamento. Então logo o Antigo Testamento está alimentando tanto Marcos, como está alimentando a pregação de Mateus, como está alimentando as pesquisas de Lucas, tá certo? Então o Antigo Testamento está alimentando aqui, ele é uma fonte básica para todos esses evangelhos aqui, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E além da fonte do Antigo Testamento, temos o Antigo Testamento alimenta os evangelistas, Marcos compõe o primeiro evangelho, e o Evangelho de Marcos vai passar a circular entre as igrejas, e aí aqueles que têm conhecimento já do Antigo Testamento terão conhecimento também de Marcos. Então tem conhecimento do Antigo Testamento, está pregando Cristo, está propagando de forma oral o Evangelho, até que na circulação do Evangelho de Marcos surge aí a necessidade da preservação desta pregação num texto. E aí temos o Evangelho de Marcos sendo preservado por Mateus, porque entende ser verídico essa narrativa, e aí além de preservar, acrescenta conteúdo exclusivo seu. E além de conteúdo exclusivo seu, há nele conteúdo que é compartilhado com Lucas. De onde vem esse conteúdo? Vem da tradição Q, vem do documento Q. O documento Q, como diz aqui esse quadro, ele é na verdade a preservação de uma tradição oral. Que tradição oral é essa? Outros apóstolos pregando também o evangelho em outros lugares. Então, pessoas ligadas a esses apóstolos, não temos o nome, esse documento foi perdido, o documento em si foi perdido, esse documento é encontrado entre Mateus e Lucas, a parte de Mateus e Lucas que é compartilhada entre eles e que não é encontrada em Marcos. Esta parte é a preservação do documento Q. O documento Q está dentro deste e deste evangelho. Então esse documento Q preservou a pregação de outros apóstolos, tá certo? Com outros objetivos, com outros enfoques, mas enfoques que podem ser comprovados por Mateus, uma testemunha ocular. Mateus lê esse documento que está preservando essas pregações aqui, essa tradição oral, e ele entende, é verídico, tá? E Lucas faz pesquisa nele e preserva também dentro do seu evangelho. Aqui é uma testemunha ocular, ele não precisa dele para escrever, mas ele entende que é verídico e preserva dentro do seu evangelho. E aqui é um pesquisador, ele precisa saber que esse documento é verídico para então preservar dentro do seu evangelho. Este é o plano geral da construção dos evangelhos e, na verdade, podemos dizer assim, a construção da base do Novo Testamento. A base do Novo Testamento, porque as cartas terão um objetivo, num primeiro momento, para comunidades, para igrejas, e algumas atendendo questões bem práticas, como a de Coríntios, por exemplo, né, problemas dentro da igreja, outras de um cunho mais teológico, como Romanos, carta de Paulo aos Romanos, e outras até como documentos pessoais, como é o caso de Filemão. Então, Filemão é um documento pessoal. Aqui temos a base textual do Novo Testamento, tá certo?
Então, dando sequência aqui, dando continuidade aos nossos estudos, passamos a comentar acerca